Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 233 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 46 ao 48 do livro de Jeremias. Vamos à leitura? Capítulo 46. Profecia a respeito do Egito. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito das nações, a respeito do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates em Carquemes e que foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem os escudos e as couraças e entrem na batalha. Ponham arreios nos cavalos e montem cavaleiros. Tomem posição e ponham os capacetes, afiem as lanças e vistam as armaduras. Mas o que vejo, diz o Senhor? Eles ficaram com medo e viraram as costas. Os seus valentes estão derrotados e vão fugindo sem olhar para trás. Há terror por todos os lados. Aqueles que são ligeiros não podem fugir, e os valentes não conseguem escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse: subirei e cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus moradores. Avancem, cavalos, corram furiosamente, carros de guerra, que saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que manejam o escudo, e os lídios que manejam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada os devorará, ficará saciada e embriagada com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade e consiga bálsamo, ó Virgem filha do Egito. É em vão que você multiplica remédios, pois não há cura para você. As nações ouviram falar da vergonha que você passou, e os seus gritos encheram a terra, porque um soldado tropeçou no outro, e ambos caíram no chão. A vinda de Nabucodonosor. Palavra que o Senhor falou ao profeta Jeremias a respeito da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar a terra do Egito. Anunciem no Egito e proclamem isto em Migdol, Mênfis e Táfnis. Digam: tomem posição e estejam preparados, porque a espada já devorou o que está ao redor de vocês. Porque o seu touro está caído no chão, não pode se manter em pé, porque o Senhor o abateu. O Senhor multiplicou os que tropeçavam, caíram uns sobre os outros e disseram: levantem-se e voltemos ao nosso povo e à terra onde nascemos, por causa da espada que oprime. Ali darão a Faraó, rei do Egito, o apelido de espalhafatoso, que perdeu a oportunidade. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, e tão certo como Tabor está entre os montes e o Carmelo está junto ao mar, assim ele virá. Prepare a sua bagagem para o exílio, ó moradora, filha do Egito, porque Mênfis se tornará em desolação, ficará em ruínas e desabitada. O Egito é uma bela novilha, mas uma mutuca do norte já vem para atacá-la. Sim, já vem. Até os soldados mercenários no meio deles, que são como bezerros gordos, viraram as costas e fugiram juntos. Não resistiram, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. O Egito faz um ruído como da serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele com machados, como se fossem cortadores de lenha. Cortarão a sua floresta, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, diz: eis que eu castigarei Amon, Deus de Tebas, e também Faraó, o Egito, os seus deuses e os seus reis, o próprio Faraó e os que confiam nele. Eu os entregarei nas mãos dos que querem matá-los, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Porém, mais tarde, voltará a ser habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Deus salvará o seu povo. Não tenha medo, meu servo Jacó, nem fique assustado, ó Israel,
pois eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, porque eu estou com você. Por isso, destruirei completamente todas as nações por onde o dispersei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune. Capítulo 47. Profecia a respeito dos filisteus. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito dos filisteus antes que Faraó atacasse Gaza. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrente transbordante, inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. As pessoas gritarão por socorro e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído dos cascos dos seus cavalos, ao barulho de seus carros de guerra, ao estrondo das suas rodas. Os pais não voltarão para socorrer os filhos, porque as mãos deles enfraqueceram, por causa do dia que vem para destruir todos os filisteus, para exterminar todo o resto que poderia socorrer Tiro e Sidom. Porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto que veio da ilha de Caftor. O povo de Gaza rapou a cabeça, Asquelon foi reduzida a silêncio, com o resto do seu vale. Até quando vocês vão fazer cortes na pele em sinal de luto? Ah, espada do Senhor, quando é que você vai parar? Volte para sua bainha, descanse e fique quieta. Mas como pode ela ficar quieta se o Senhor lhe deu ordens? Ele a dirige contra Asquelon e contra a costa do mar. Capítulo 48. Profecia a respeito de Moabe. A respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ai da cidade de Nebo, porque foi destruída. Quiriataim está envergonhada, já foi tomada. A fortaleza está envergonhada e destruída. A glória de Moabe já se foi. Em Esbom, tramaram contra ela, dizendo: venham, vamos eliminá-la para que não seja mais povo. Também você, ó Madimém, será reduzida a silêncio. A espada a perseguirá. Ouve-se um grito desde Oronaim, ruína e grande destruição. Moabe está destruída. Seus filhinhos fizeram ouvir gritos. Pela subida de Luite, eles seguem com choro contínuo. Na descida de Oronaim se ouvem gritos angustiosos de ruína. Fujam, corram para salvar a vida, ainda que vocês venham a ser como o arbusto solitário no deserto. Pois por ter confiado nas suas obras e nos seus tesouros, também você, Moabe, será tomada. O deus Quemos irá para o cativeiro, junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes. O destruidor virá sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. Perecerá o vale e a planície será destruída, porque o Senhor o disse. Deem asas a Moabe para que saia voando. As suas cidades se tornarão em ruínas e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. A destruição das cidades de Moabe. Moabe esteve despreocupado desde a sua mocidade, como o vinho descansando sobre a borra. Não foi mudado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o derramarão, despejarão as suas vasilhas e as farão em pedaços. Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonha de Betel, sua confiança. Como vocês podem dizer, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe foi destruído e as suas cidades foram invadidas, e os seus melhores jovens foram levados ao matadouro, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A destruição de Moabe está prestes a vir, e muito se apressa o seu mal. Tenham pena de Moabe, todos vocês que estão ao seu redor, e todos os que conhecem a sua fama. Digam como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desça da sua glória e sente-se em terra sedenta, ó moradora de Dibom, porque o destruidor de Moabe sobe contra você e destruirá suas fortalezas. Fique na beira do caminho e espie, ó moradora de Aroer. Pergunte ao que foge e àquela que escapou: o que foi que aconteceu?
Moabe está envergonhado porque foi destruído. Chorem e gritem. Anunciem junto ao Arnon que Moabe foi destruído. O juízo veio também sobre a terra da planície, sobre Olom, Jaza e Mefaate, sobre Dibon, Nebo e Bet de Blataim, sobre Kiriataim, Bet-Gamul e Bet-Meon, sobre Queriote e Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, tanto as de longe como as de perto. O poder de Moabe foi eliminado e o seu braço foi quebrado, diz o Senhor. Façam com que Moabe fique bêbado, porque se exaltou contra o Senhor. Moabe se revolverá no seu próprio vômito, e também ele será motivo de riso. Pois não foi Israel também motivo de riso para você? Mas por acaso foi Israel achado entre os ladrões, para que você balance a cabeça quando fala dele? Deixem as cidades e vão morar nos rochedos, ó moradores de Moabe. Sejam como as pombas que se aninham nos flancos da boca do abismo. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua presunção, do seu orgulho, da sua vaidade e da arrogância do seu coração. Conheço a sua insolência, diz o Senhor, mas isso não vale nada. As suas arrogâncias nada farão. Por isso vou chorar por Moabe. Sim, gritarei por todo Moabe. Pelos homens de Kir-Eres lamentarei. Mais do que por Jazer, chorarei por você, ó vinha de Sibma. Os seus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os seus frutos de verão e sobre as suas uvas. Fugiu a alegria e o regozijo dos campos férteis de Moabe, pois acabei com o vinho nos lagares. Já não pisam as uvas com gritos de alegria. Os gritos não são gritos de alegria. Ouve-se o grito de Esbom até Eleale e Jaza, e de Zoar se dão gritos até Oronaim e Eglate e Selísia, porque até as águas de Ninrim secaram. Farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso, o meu coração geme como flauta por causa de Moabe, e como flauta geme por causa do povo de Kir-Eres, porque tudo que haviam ajuntado se perdeu, porque toda a cabeça será rapada e toda a barba cortada. Sobre todas as mãos haverá incisões, e em volta da cintura pano de saco. Sobre todos os terraços de Moabe e em todas as suas praças há pranto, porque fiz Moabe em pedaços, como vasilha de barro que ninguém quer, diz o Senhor. Como foi destruído, como choram, como de vergonha Moabe virou as costas. Assim, Moabe se tornou motivo de riso e de espanto para todos os que estão ao seu redor. Porque assim diz o Senhor: eis que uma nação voará como a águia e estenderá suas asas contra Moabe. As cidades serão tomadas e as fortalezas ocupadas. Naquele dia, o coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dores de parto. Moabe será destruído para que não seja povo, porque se exaltou contra o Senhor. Terror, cova e armadilha esperam por vocês, moradores de Moabe, diz o Senhor. Aquele que fugir do terror cairá na cova, e se sair da cova será apanhado na armadilha, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo. Os que fogem param sem forças à sombra de Esbom. Porém, sai fogo de Esbom e labareda do meio de Seom, e devora as têmporas de Moabe, e o alto da cabeça desse povo que ama tanto a guerra. Ai de vocês, Moabe! O povo de Quemos foi destruído, os seus filhos foram feitos cativos, e as suas filhas foram levadas ao cativeiro. Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo contra Moabe. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.